Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, aqueles que nos assistem. Parabenizando a fala do vereador Marquinhos e lembrando que quando o artigo 2º da lei prevê que seja encaminhada a esta Câmara Municipal uma relação dos servidores da Polícia Militar que estarão trabalhando na lei delegada em prol do município, ela tem características específicas. Primeiro, para que a Câmara Municipal possa fiscalizar o trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Militar. É dinheiro do município que está sendo gasto e, é claro, nós precisamos estar acompanhando isso para saber o que está acontecendo. Não poderia ter começado o trabalho sem termos a relação. Por isso eu vou pedir para que o prefeito nos mande com urgência quais os policiais que estarão trabalhando nos próximos 15 dias. Até porque ele está transgredindo a lei no momento em que eles trabalham sem comunicar à Câmara Municipal. Segundo ponto, proteção ao policial militar. Nós temos que saber se realmente ele está de férias, se ele está de folga, ou se ele está sendo um trabalho excessivo em relação dele já ter trabalhado, estar trabalhando excessivamente sem o descanso devido. Então, esse artigo ele tem toda uma conotação de proteção para o município e de proteção para o funcionário que vai trabalhar também. É extremamente importante que o município nos mande com urgência essa relação para que nós possamos fiscalizar, acompanhar o trabalho que o município está pagando para ser feito. Por quê? O policial militar não pode estar de serviço, porque ele já recebe do Estado para fazer o trabalho de policial militar. Então, a lei delegada, que nós votamos contra, porque eu acho que é um excesso de trabalho para a pessoa, se a polícia militar já dá a folga, é para que ele não tenha um trabalho estafante, para que ele não se desgaste excessivamente com o trabalho, mesmo assim se fez a lei delegada. Entendo eu que é ilegal, uma vez que está obrigando o policial a trabalhar muito além do que o corpo físico suporta. Ah, não está obrigando, ele é voluntário, mas muitas vezes a condição financeira nos obriga a oprimir o nosso próprio corpo físico, perdendo a nossa saúde para atender às necessidades financeiras. Então, não me parece justo isso, mas foi aprovada a lei, ela está em vigor. Então, que pelo menos se cumpra a lei, que eles estejam identificados e que a Câmara Municipal tenha a relação dos funcionários que estão trabalhando para a Prefeitura. Quero parabenizar o vereador Arildo pela sua fala e pelo seu acompanhamento em relação ao problema do refinanciamento da dívida da Coab. Desde o mandato passado, nós temos acompanhado o trâmite dessa negociação. Não se apresentou favorável no mandato passado, o juro era muito alto, as condições de pagamento eram muito complicadas, mas nesse mandato, vereadores foram até Brasília, nós estamos acompanhando, fizemos reuniões e encontramos uma condição favorável para que o município possa honrar o seu compromisso e pagar essa dívida. Estavam faltando apenas algumas certidões e algumas declarações do Tribunal de Contas para se formalizar o projeto e encaminhar para Brasília, e a informação que temos é que a semana que vem, com certeza, esses documentos estarão protocolados em Brasília e nós vamos aguardar, então, a decisão de lá, confirmando essa negociação, dando autorização para o município de Bauru fazer essa negociação e nós tirarmos esse peso de nosso ombro, apesar de que continua o peso da negociação, mas ainda, infelizmente, continua o peso de termos que pagar essa dívida ao longo do tempo. Mas, pelo menos, estaremos honrando o nosso compromisso, pagando a nossa dívida, não entraremos aí como um devedor inadimplente para a União e, de repente, perdermos aí o repasse de verbas. Quero me manifestar também a respeito do Instituto de Planejamento. Está havendo um equívoco quando se fala em Instituto de Planejamento. Instituto de Planejamento não é para planejar as obras que serão realizadas em Bauru, metragem de viaduto, o que se gasta quando, não é para isso. Instituto de Planejamento é para planejar a cidade e não a obra. Nós precisamos, entre aspas, de uma empresa, de um instituto, de um grupo de pessoas que pense
a cidade e não a obra que vai ser feita. As obras que possivelmente serão feitas na cidade para a melhoria da nossa população, e não cada obra em si, o planejamento de cada situação. Instituto de Planejamento pensa a cidade para o futuro e não deve ter o condão de obrigatoriedade. É um instituto que planeja o que é bom, o que deve ser feito, onde deve ser feito, para que os administradores, na sequência do tempo, possam ter um norte do que fazer na cidade. Quando for decidido que é hora de fazer algum projeto específico, é outro planejamento. Aí é o planejamento da obra. Nós precisamos pensar Bauru para daqui muito tempo, e é isso que o Instituto de Planejamento fará. Veja que nós crescemos desordenadamente. O particular cisma, resolve construir um loteamento aqui, o outro lá, uma indústria aqui, uma empresa lá, e a coisa vai crescendo por si só. Se houvesse um planejamento, nós poderíamos dividir a cidade, escolher locais, planejar para o futuro, e quando o particular fosse se estabelecer ou criar alguma situação, ela já ter um norte para isso, e a prefeitura também, para autorizar ou não, porque ao longo do tempo, aquela área, aquela situação vai ser definida de uma forma que está estabelecida. Então nós não podemos pensar que o Instituto de Planejamento vai calcular a obra da estação de esgoto. Não, a estação de esgoto deveria ter sido planejada por um Instituto de Planejamento há 50, 60, 100 anos atrás, para que um administrador, tendo condições, fizesse, e aí sim, o planejamento da obra, que é uma outra situação totalmente diferenciada. Nós precisamos de um grupo de pessoas pensando Bauru para o futuro. Quando tiver que fazer a obra que foi pensada hoje, aí haverá o planejamento da obra, de estrutura, de gasto, enfim, tudo isso. Mas a cidade de Bauru estaria pensada. Quando criasse condições financeiras ou sociais para aquela obra, então ela seria desenvolvida na cidade. Para isso serve o Instituto de Planejamento. E não para tomar decisões, não para decidir o que vai ser feito aonde. É diferente decidir o que vai ser feito aonde e quando, do que planejar o que poderia ser feito para o benefício da nossa cidade e deixar a coisa pronta e acabada. O Roque Ferreira, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, tem se manifestado constantemente a respeito do transporte coletivo na nossa cidade. Nós participamos da Comissão de Fiscalização e Controle, estamos trabalhando aí num estudo a respeito do transporte coletivo da nossa cidade. É interessante que as pessoas compreendam que o trabalho do vereador é em prol da melhoria para a cidade. É lógico que uma empresa de transporte coletivo é extremamente importante para a cidade de Bauru. E a ideia não é se posicionar contra a empresa de transporte, seja ela qual for, ou a que venha em licitação. A ideia é preparar a cidade de Bauru para que ela tenha um transporte coletivo ao longo do tempo e cada vez melhor. E nós podemos sim, através de sugestões, de acompanhamento, de estudos, auxiliar a cidade, seja criando projetos, seja melhorando o que já existe na nossa cidade. E essa é a finalidade do nosso trabalho e é assim que deve ser. Nós vemos o trânsito na cidade de Bauru já bastante complicado. O transporte coletivo é a solução para todas as cidades. Nós vemos isso nas grandes cidades. Quanto mais nós melhorarmos o transporte público, menos engarrafado é o trânsito. Tem-se aquela ideia equivocada de que o transporte coletivo ajuda a fatia menos favorecida da sociedade. Isso é um equívoco que se comete. Um bom transporte coletivo, bem organizado, bem preparado, bem estabelecido na cidade, é fator de auxílio para todas as camadas sociais. O funcionário chega rapidamente ao seu trabalho. A cidade fica descongestionada. O patrão tem o funcionário chegando na hora certa, tem facilidade para chegar à empresa e ele próprio pode usar o transporte coletivo.
Então a ideia, quando se discute transporte coletivo, não é sacrificar ninguém. A ideia é auxiliar a nossa empresa de desenvolvimento urbano a melhorar o transporte coletivo na nossa cidade, fazendo com que o bauruense seja cada vez melhor atendido. Obrigado, senhor presidente.